A Bíblia fala também de um jejum, e esse eu já fiz, ó, para você ter uma ideia. A Bíblia fala que Esté, e o tio dela era Mordecai, que Amã queria matar todo o povo judeu. E ela descobre. E aí ela falou assim: ó, eu vou falar com o rei. Ela era rainha, mas mesmo sendo rainha, qualquer pessoa que fosse chegar diante do rei sem ser chamado, e o rei não levantasse o cajado lá dele, a mão dele, a pessoa era morta na hora. A pessoa não podia chegar na ter audiência sem for chamado por o rei naquela época. E aí ela falou assim pro povo dela, com o tio dela, falou assim: ó, pro povo, todo o povo judeu, jejuem. Vamos fazer um jejum. E aí lá no livro de Esté tá essa história. 3 dias ficaram sem comer e sem beber, para mudar o decreto. Esse Amã já tinha feito uma forca enorme para matar o tio dela, Mordecai. E é uma história muito linda, que ela faz o jejum 3 dias sem comer, sem beber, tá lá no livro de Esté. E ela entra no rei, o rei fica sabendo, e quem morre na forca foi o próprio inimigo, foi Amã, que tinha feito a forca pro tio dela, mas ele foi morto. Para você ver, esse jejum de 3 dias sem comer, sem beber, é raro, mas eu fiz 2 vezes. Eu já fiz 14 dias sem comer, mas bebendo líquido. E já fiz 3 dias sem comer, sem beber. Para você ver, os 14 dias foi mais fácil do que os 3 dias sem comer, sem beber. A água faz muita falta. Então, eu já fiquei 14 dias bebendo líquido e já fiz 3 dias. Especificamente, foi um comando de Deus fazer 3 dias. Mas eu sempre aconselho, beba água. Mas foi algo muito forte para falar, vamos fazer. E a segunda vez que nós fomos fazer 3 dias sem comer, sem beber na igreja, nós fizemos na igreja com um grupo de irmãos. Aqui 5 irmãos fizemos dentro da igreja. Assim, ia dormir só em casa, mas ficamos o dia todo orando, o dia todo adorando, falando de Deus. É, nesses 3 dias aí, é puxado assim. Mas então, beba água. E a pessoa fala assim: ah, mas eu não tenho costume de jejuar. O nosso corpo não tem hábito de jejuar. Nosso corpo quer comer um churrasco, é, quer comer uma lasanha. Então acontece o seguinte: na primeira vez que você vai jejuar, às vezes vai doer a cabeça. Seu corpo está num processo de purificação também físico, dói a cabeça, você sente um mal-estar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um jejum prolongado, eu estava até indo para a cidade de São Caetano, e aí eu estava lá esperando o trem, aí eu sentei, assim, parecia que me ia dar uma tontura, parecia que eu ia passar mal, e eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar. Pensei que ia até desmaiar. E aí deu uns 5 minutos ali, eu encostei na parede assim, aí quando passou aquilo, parecia que eu não precisava, parecia que eu podia ficar 2, 3 dias, 4 dias. Foi só um momento de mal-estar, meu corpo se adaptando. Aí depois dali eu falei, opa, agora parecia que eu nem estava jejuando mais. Então, a disciplina, a pessoa pode falar, vou começar uma vez por semana, e depois pode aumentar para duas. Pode começar, eu vou até meio-dia, agora eu vou até 2. Depois eu vou até às 3 horas, depois eu vou até às 6 horas, depois eu vou fazer 24 horas, eu vou fazer 48 horas. Você pode ir aumentando, seu corpo vai se adaptando. O seu corpo vai se adaptando ao jejum. Tudo o seu corpo se adapta, para o bem ou para o mal. Então, nós vamos estar falando 12 benefícios do jejum. O primeiro benefício do jejum é a mortificação da carne. A Bíblia fala que nós temos que mortificar o desejo da carne. Qual é o desejo da carne? A carne deseja muitas vezes o pecaminoso. Vamos dizer, às vezes a pessoa tem lascívia, às vezes a pessoa é escravo da pornografia, às vezes a pessoa tem desejo de vingança. Isso é carne, vingança, ódio, ira. Isso é obra da carne, diz lá em Gálatas. Então, quando você começa a jejuar, você acaba mortificando esse desejo. Quanto mais você jejua, mais esses desejos da carne vai perdendo a força na sua vida. Por isso que existe muitos crentes carnais hoje. Os crentes não estão jejuando, eles vivem na carne, um brigando por outro qualquer coisa. Eu vi um vídeo, infelizmente está aparecendo vídeo aí na internet, de gente brigando na igreja, gente fazendo confusão, saindo às vezes no tapa dentro da igreja.
No passado, isso nunca ia acontecer, esse absurdo. A pessoa ia ter até o temor de estar na casa de Deus, mas estão acontecendo isso, porque os crentes estão vivendo na carne. E um dos benefícios do jejum é a mortificação da carne. Nós precisamos fazer essa carne, esse desejo carnal para o pecado, para coisas erradas, morrer. Segundo benefício do jejum é que traz saúde física e emocional. Isso já está comprovado cientificamente. Teve até um ganhador do Prêmio Nobel que ele estava estudando o efeito do jejum e ele comprovou que o jejum faz bem para o corpo, faz bem para o físico. Então, isso faz bem para o seu corpo físico, isso faz bem para as suas emoções, isso faz bem para a sua vida espiritual. Então, o jejum traz benefício físico. Entenda só, nós comemos coisas que vai inflamando o nosso corpo. Vai inflamando nosso corpo. Muitas coisas que nós comemos, nós não devia comer, né? Na nossa alimentação, né? Muitas vezes do brasileiro não é tão saudável, né? Brasileiro não, depende de cada pessoa, né? Eu como muita coisa que não deveria comer, né? Agora mesmo eu estava ali lá comi um lanchinho caprichado, mas estava gorduroso. Então, você está jejuando, o jejum trabalha num processo de purificação, vai tirando tudo que está contaminado, inflamado no seu corpo, vai tirando. Então, esse é o segundo benefício, traz saúde física e emocional. Terceiro benefício, o jejum acelera o processo. Coisas que estão travadas na sua vida há 10 anos, coisas que estão travadas há 5 anos, coisas que estão travadas há 5 meses. O jejum acelera o processo. Quando você começa a jejuar, isso que talvez ia acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, acontece rapidamente. Comece a jejuar, você vai ver como as coisas na sua vida vão ser aceleradas, em nome de Jesus. Quarto benefício do jejum, sensibilidade espiritual. Quando você começa a jejuar, você fica mais sensível para ouvir a Deus. Isso é algo tremendo. Quinto benefício do jejum. O jejum aumenta o seu nível de autoridade. O jejum aumenta o seu nível de autoridade. Eu gosto de falar no canal, tenho lives e eu tenho um treinamento de cura. Você que quer fazer o treinamento de cura, é o preço de uma pizza. O preço de uma pizza é 21 aulas que já está gravada. Quem adquire, quem compra o treinamento, eu mando a playlist para a pessoa assistir quantas vezes quiser esse treinamento de cura. E eu falei nesse treinamento de cura que nós temos níveis de autoridade. Todo crente tem uma autoridade e a autoridade é feita em níveis. A autoridade tem níveis. Tem crente que, quando a pessoa se converte, ele já tem um nível de autoridade, mas a autoridade pode aumentar. Quando você jejua, já é uma das formas para aumentar, mas não é só o jejum. Para você saber qual outras formas de aumentar a sua autoridade, você vai ter que adquirir o curso. Isso é um gancho. É um gancho para você adquirir o curso. Sexto benefício do jejum é o crescimento espiritual. Quanto mais você jejua, com certeza você vai crescer espiritualmente. Sétimo benefício do jejum, profundeza no espírito. Você começa a sair do raso, da água no tornozelo, como está escrito em Ezequiel 47, e começa a ir para águas profundas, começa a ir mais fundo em Deus. Aleluia. Oitavo benefício do jejum é revelação. Você começa a ter revelação das coisas espirituais. Deus começa a revelar coisas profundas. Como diz o livro de Daniel, Deus revela o profundo e o escondido. Deus quer revelar os seus planos para você. Deus quer revelar a sua glória, a glória de Deus na sua vida. E o jejum vai ser a porta que vai abrir para a glória entrar. Pega essa aí. O jejum é a porta que você abre para a sua vida, para a glória de Deus entrar. O jejum é a porta que você abre para a sua vida, para a glória de Deus entrar. 9 benefício do jejum. Refrigério. Isso traz um refrigério, traz uma paz.
Quando você está jejuando, talvez está difícil. Você talvez está sentindo mal-estar. Quando a pessoa não tem um hábito, quando a pessoa não tem costume, quando ela vai começar a jejuar, ela sente um mal-estar, sente dor de cabeça, você às vezes fica irritado. A pessoa fala, pastor, eu fiquei irritado no jejum. É lógico, sua carne tá querendo comer e ela fica irritada. Você fica bravo, até você criar o hábito. Mas depois que você cria o hábito, o jejum traz um refrigério. Quando eu estou jejuando, eu sinto mais tranquilidade, eu sinto mais paz. É um refrigério do Senhor. 10º benefício do jejum: oração respondida. Talvez a sua oração não está sendo respondida, você está orando, orando, orando e não está tendo resposta. Jejue. 11 benefícios do jejum é o arrependimento. Porque quando você começa a jejuar, Deus começa a revelar quem você é e aonde estão os seus pecados, seus erros. E aí isso vai trazendo um quebrantamento, um arrependimento. Então o jejum trabalha nessa área do arrependimento também, porque isso quebranta o seu coração. Você está quebrantando a sua carne, mas aí o Deus mostra não só a sua carne, a sua alma. Deus revela as coisas que estão dentro de você que você mesmo às vezes não sabe. 12. Benefício 12 do jejum. Aumenta o nível da sua unção. Você já tem uma unção de Deus, mas quanto mais você jejuar, mais a unção vai aumentar o nível. A unção, assim como a autoridade, existe níveis. Isso eu falo no meu treinamento de cura. Existem níveis para a autoridade, existem níveis para a unção. E quanto mais você jejua, é uma das formas para aumentar a sua unção. Não é apenas ela, mas é uma das formas de aumentar a sua unção. Entenda só. Quando eu fui para a Argentina, a primeira vez, eu conheci o pastor José Luiz, que se ele via esse programa, um abraço para ele, e a pastora Norma. E o pastor José Luiz deu o testemunho da sogra dele, que eu também conhecia a sogra dele, o sogro dele. Cheguei a ficar até hospedado na casa do sogro e da sogra, quando eu fui ministrar lá em Buenos Aires. E ele falou que quando ela se converteu, ela queria ter um encontro com Jesus, ela queria ver Jesus. E aí o pastor estava contando a história dela para mim, um testemunho dela. Ela morava na roça, ela capinava. Ela capinava, o marido. Eu não lembro se ela era casada nessa época que ela se converteu, mas ela trabalhava na roça, pesado, inchada. E aí ela ficou tão com fome de Deus, desesperada por Deus, ela fez isso. Ela fez um desafio grande. Na verdade, o que ela fez, eu acho que eu nem sei se eu consigo fazer o que ela fez. Eu até fiquei admirado, porque ela ainda continua na prática. Todo o problema que ela tem, ela recorre ao jejum. Mas ela ficou tão desesperada para ter um encontro com Jesus, ver Jesus, ela começou a fazer uma vez por semana jejum de 3 dias, sem comer, sem beber. Uma semana ela fez, outra semana ela fez, outra semana ela fez, ficava 3 dias sem comer, sem beber. A sogra do pastor José Luiz, a mãe da pastora Norma. Então, ele falou para mim que ela fez isso 2 meses. Falei, e ainda trabalhando, ela tinha que trabalhar na enxada. Eu falei, não sei como ela conseguiu, porque ela não parou. Ela tinha um serviço e ela continuou fazendo serviço e trabalhando na enxada. Mas diz que depois de 2 meses, Jesus aparece para ela. Ela tem uma visão de Jesus. Jesus aparece de uma forma sobrenatural para ela. Depois de 2 meses, ela naquela busca intensa. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super
Promoção super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo. Aproveita essa oferta. Link na descrição. Vai durar pouco tempo.